Amados irmãos, companheiros de jornada, todas essas almas lindas que me acompanham nos meus trabalhos, nos meus cursos, nos meus workshops, nas iniciações que nós fazemos, em todos os momentos gloriosos e divinos, pessoal do grupo de Luxor, que eu sou orientadora de um grupo da fraternidade aqui em Curitiba, já há mais de 20 anos, já passados 20 e poucos anos, né? E essa vivência, né, que eu tô trazendo para vocês hoje, para mim ela é bastante importante e significativa. Para algumas pessoas pode parecer que eu vou estar falando de um assunto que eu já trouxe em live. Esta é uma live muito importante para você que está vivendo no agora, para você que está vivendo na Terra nesse momento tão turbulento, tão tumultuado da existência. Mas vejam, nós estamos sim vivenciando muitas experiências diferentes, situações inusitadas, coisas que a gente jamais assim pensou em viver. Quando que a gente imaginou que a gente passaria por tudo que estamos passando? E nós que estamos, né, já há algum tempo aguardando esse momento de transição planetária, que hoje a gente continua falando muito, né? A gente também não imaginava que seria do jeito que está sendo. Eu não imaginava, eu espero esse momento que a gente está vivendo agora há mais de 30 anos, né? E aí quando ele chega, a gente se pega fazendo alguns pensamentos, algumas reflexões que a gente está tentando entender esse movimento onde vai nos levar, né? E hoje eu vim para conversar com vocês sobre algo bastante importante que está sendo uma experiência minha, uma experiência pessoal. E aí uns dias atrás, quando eu estava vivenciando isso de uma forma muito forte comigo, me veio a ideia, tipo, tenho que voltar com esse tema, preciso trazer essa experiência, compartilhar. Eu gosto muito de compartilhar as minhas experiências. Então, eu estou aqui para compartilhar uma condição com vocês. E nós vamos falar de relacionamento. E eu vou colocar essa questão de relacionamento, né? Resumindo aqui, antecedendo tudo isso, a gente vai falar sobre relacionamento, a gente vai falar sobre liberação kármica e a gente vai falar sobre o que está acontecendo do outro lado da vida para quem já foi, para quem já fez a passagem. E o que essa passagem tem a ver com a nossa vida e o que esse ser que a gente ama, que está lá e que não está tão lá e está aqui do nosso lado, porque no momento quântico pode ser difícil que a gente possa entender como funciona. Mas a gente tem que entender que não é mais eles estão lá no céu. Eles estão muito próximos de nós. Porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. O presente, o passado e o futuro. Em faces diferentes, né? De forma quântica falando, mas como se fossem fatias de um bolo, né? O bolo é a Terra, é o planeta. Tudo que acontece dentro desse planeta está interligado, né? No momento quântico, no momento de transição planetária, no momento de era de Aquário, onde as frequências estão cada vez mais elevadas, né? Cada vez mais elevadas, a gente vai tentando entender como que essa dinâmica condição de vida nos oferece tantas coisas. Bom, o que eu queria colocar para vocês é o seguinte: nós passamos agora, né? Passamos por eclipse, né? Junto disso, a gente estava num movimento astrológico bastante interessante e bastante importante que nós já vivenciamos, né? Nesses últimos tempos, que é a posição de alguns astros que nos colocam em posicionamento de transformação
absoluta, né? Como o Mercúrio retrógrado, porque ele faz com que a gente volte. Ele traz uma engrenagem, né? Que a gente está indo para frente, a gente está caminhando, mas o Mercúrio retrógrado faz a gente, é uma engrenagem que gira e faz a gente se posicionar em algo lá do passado. E mais uma vez, ele mostra para cada um de nós o que ainda não está solucionado, o que ainda não está resolvido no teu coração. Ah, mas eu já estou com tudo resolvido. Eu estou pronto para entrar na era de Aquário, eu estou aqui, né, guerreiro da luz, estou aqui trabalhando pela luz. Tem muita gente nesse discurso ao meu redor. Estou aqui trabalhando como guerreiro da luz, como contribuidor, como, né, estou aqui no meu processo de Cristo em ação. E a parte mais importante, eu vejo que algumas pessoas não estão fazendo. Elas não estão olhando para si mesmas. Com toda essa informação, com essa informação global de, por favor, reforme-se, né? Reforma íntima, como é importante realizar a reforma do eu, a reconstrução, o remodelamento daquilo que está dentro de você, daquilo que aconteceu nessa vida que foi um núcleo traumático, mas que se repetiu nessa vida, algo que você já viveu. E mais uma vez você deixa de lado. Mais uma vez você diz, não, deixa isso quietinho aqui que eu sigo em frente e chego onde eu preciso chegar. Então eu tô aqui para dizer o seguinte, eu canalizei hoje uma mensagem de Jesus muito forte que ainda não consegui colocar no canal do YouTube, mas tem uma mensagem anterior que Jesus vem falando, aliás, a de hoje meio que continua, né, nesse mesmo tema, mas ele fala de que nós temos que estar com o coração límpido, porque esta onda gigantesca de verdade, que quando ela chegar, ela vai invadir a nossa casa, ela vai invadir nosso coração. As pessoas que tiverem com leveza no coração, com um grau de resolutividade maior, elas vão sofrer menos. Porque a verdade que será revelada, que vai modificar o nosso mundo, ela é muito grande. Tem muita gente que ainda está, eu vou dizer assim, que elas estão no seu momento. Né? Não vamos parar de dizer que elas estão acomodadas ou que elas não despertaram, porque isso é um julgamento nosso. Quem somos nós para saber se alguém está desperto ou não? Porque às vezes a gente diz, nossa, essa pessoa é tão desperta e ela toma, de repente, faz escolhas e toma atitudes que não condiz com isso. Então, nós não podemos julgar ninguém. Então, vamos dizer que muitas pessoas, Jesus também afirma isso, que muitos seres e filhos dele estão nesse momento adormecidos, estão assim, aquietados no seu cantinho, na sua forma, no seu jeito de caminhar, no seu ritmo, principalmente no seu ritmo. Eu digo a todos vocês que o grau de resolutividade acelerada, que a luz, que a intensa luz que entra no planeta, associado a esses movimentos de engrenagem retrógrada, que nos dá a oportunidade de voltar para trás, de olhar de novo aquilo que a gente deixou de olhar, aquilo que nos machucou, aquela ferida, aquela perda que causou um rombo no nosso coração. E a vida, em seguida, nos fez caminhar e nos fez arregaçar a manga e nos fez continuar. E não deu tempo de, às vezes, até vivenciar aquele luto, né? E aquilo deixou um rombo, deixou um vazio dentro do nosso coração e que a gente não sabe como está aqui. Então, esses movimentos retrógrados, eles estão fazendo você ir lá, olhar para isso. Isso é só um exemplo, né? Porque tem tantos assuntos, tem tantas situações, situações traumáticas que a gente já viveu e que a gente só pôs uma tampazinha em cima para poder dar conta, né?
A gente diz isso, eu precisava dar conta, eu precisava resolver uma porção de coisas depois que isso aconteceu, né? Mas a dor, ela ficou aqui dentro. E ela não encontrou um espaço ainda, porque ela precisa estar associada à mente e coração. A mente e o coração precisam se unificar, encontrar forças de organizar mentalmente e emocionalmente isso e dar uma forma nova, para que isso realmente encontre um espaço sagrado no teu coração. E quando encontra um espaço sagrado, algo que precisa ser resolvido e olhado novamente, significa que aquilo não incomoda, aquilo não dói. Porque os traumas a gente não vai conseguir, num passe de mágica, dissolvê-los todos porque é era de Aquário. Não é assim que funciona. É a gente que vai estar mais organizado internamente e quando a gente lembra daquilo de novo, não dói tanto, porque a gente deu uma definição diferente para aquilo. A gente fez com todo o esforço, né, do nosso coração, a gente talvez aceitou, acomodou, acolheu, né? Acolheu aquilo como uma realidade, como algo que realmente precisava acontecer. A gente não ficou chorando, a gente não ficou de mimimi, a gente não se sentiu vítima, a gente não ficou culpando Deus e julgando todo mundo, porque eu. Não, a gente respirou, olhou para aquilo, doeu sim, aquilo foi avassalador na minha vida, mas eu preciso continuar vivendo. E eu vou encontrar um cantinho sagrado no meu coração para colocar isso com calma, acalentando isso dentro de mim. Porque quando eu acalento alguma coisa, quando eu aceito, eu coloco aquilo de uma forma certa dentro de mim. E aí eu posso seguir com leveza e às vezes até se lembrar disso, às vezes até pensar e refletir mais sobre isso, mas não mais de formas assim de autocondenação, pensando naquilo que eu deveria ter feito e não fiz, se culpando, se condenando, se desorganizando inteiro em relação àquela memória. Então, nesse momento, a gente precisa, primeiro, os fatos que marcaram a nossa existência precisam encontrar uma nova forma dentro de nós. E as pessoas que fazem parte desses fatos, que aí são os relacionamentos, o que nós vamos fazer com isso? Nós também faremos a mesma coisa. Nós temos que entender que o perdão é o verdadeiro caminho da libertação. Então, eu vou mudar tal pessoa? Eu vou transformar tal pessoa porque aquilo não era o que ela devia ter feito? Não vou transformar. E aquilo que ela não devia ter feito foi o melhor que ela fez, que ela tinha para oferecer. Então, também nesse caso, eu não tenho nada a fazer em relação a esse fato. A não ser desejar me distanciar disso. Desejar não nutrir mais a dor daquele fato. Desejar não ficar condenando e afirmando que aquela pessoa fez o quanto ela foi inadequada. Porque isso nos dá a condição de correntes de relacionamento. Você quer viver como na era de Aquário? Como que você quer estar quando as grandes transformações vierem à Terra? E quando o crachá que a gente vai ter que ter no peito vai ser o peso de uma pena. Assim como os egípcios faziam, né? Quando a pessoa fazia a passagem, o coração dela era pesado. E ele tinha que pesar do outro lado da balança a mesma condição de uma pena. Isso tem um grande significado. Os egípcios foram um dos povos mais sábios que já existiram. Trouxeram toda essa sabedoria do alto, né? O que está em cima está embaixo. Era apenas uma ponte do divino que se expressava na terra, assim como muitos povos.
E a gente está vivendo um momento de assertividade, de resolutividade absoluta em todos os níveis, em todas as camadas da vida. E eu queria colocar para vocês que a minha experiência agora. Tenho estado, assim como todos vocês, tenho pessoas que já se foram, né? Há muito tempo, há algum tempo, há pouco tempo, enfim, nós todos temos parentes, amigos, pessoas especiais que passaram pela nossa existência e que já não fazem parte mais desta vida terrena nesse momento, pelo menos fisicamente. E às vezes a gente olha para um relacionamento desses e diz assim, tá tudo resolvido porque ele já fez a passagem, ele tá lá e eu tô aqui, tá tudo certo. Mas o que eu quero dizer é que a alta frequência que está no planeta hoje está abrindo, não existem mais fronteiras entre nós e essas pessoas. E tudo isso está aberto num tempo linear, né? E isso quer dizer o quê? Que quem foi e que às vezes precisa ter um diálogo com você, de algo que você não resolveu ainda com ele, essa pessoa está perto de você. Eles todos estão sendo encaminhados para estar próximo dos entes queridos nesse momento de transição. Nós estamos sendo acompanhados pelos nossos entes queridos nesse momento e todos aqueles que precisamos ter diálogos de resolutividade também para libertar o nosso coração e o deles principalmente. Então, essas conversas estão acontecendo. Ai, Josimere, mas eu não vejo nada disso. Eu não enxergo, eu não vejo, eu não visualizo, eu não sei, né? Não precisa. Porque o que está acontecendo com a gente? A gente não está acompanhando o upgrade que nós estamos tendo energético. Porque a nossa mente está nos aprisionando no velho modelo de ser, como pessoa. Mas, se a gente começar a perceber, tem muita coisa se modificando no nosso jeito de ser. Tem muitas experiências extrasensoriais que nós estamos tendo, o aumento de experiências, de situações, de formas e formatos, da sensitividade expandida, da sensibilidade vivenciada, está sendo muito grande. Para muitas pessoas está sendo consciente, mas para muitas ainda não. Então, mesmo que às vezes você não entenda, tem alguém aqui nesse espaço da sala, tem alguém aqui nesse quarto comigo, não fique com receio. Se você se inspirou, se você percebeu que tem alguém, preste atenção em quem você estava pensando há pouco, ou quem ficou na sua memória durante aquele dia. Às vezes foi um pai que já faleceu, que você se lembrou 2 ou 3 vezes, engraçado, né? Passou o dia e você se lembrou dele 1 ou 2 vezes, e aí teve aquele momento que você pensou nessa pessoa e você disse, nossa, fazia tanto tempo que eu não lembrava do meu pai. Mas você não associa uma coisa a outra. E isso é porque ele está perto de você. Então preste atenção qual é o sentimento que ainda existe em relação a ele. Pergunte ao seu coração se tem algo para perdoar, algo que você não conseguiu falar, algo que você deixou de fazer por ele. Tente entender o que está entre você e essa pessoa. Se existe algo que prende vocês de uma forma não assertiva, que une vocês de forma desconcertante. O que podemos fazer com isso? Nós podemos fazer muito. Esse é só um exemplo que eu estou dando, porque existem N exemplos, muitos exemplos. Nós precisamos, eu estou trazendo esse tema e esse exemplo para que você passe a se perceber dessas experiências que você talvez esteja tendo.
com alguém que já se foi. Porque esta pessoa está perto de você para alcançar, ter uma oportunidade de uma maior resolutividade entre você e ela. Então, se tem algo para perdoar, perdoe. Diga: Pai, eu te perdoo. Ai, Josimere, mas isso eu não estou sentindo no coração. Mas, quem sabe, você tente falar, tente colocar isso. Vai no espelho, imagina que teu pai está na tua frente e fala para ele o que você tem vontade de falar. Ele vai sentir, ele vai perceber, ele vai captar e vocês vão ter uma nova relação. Seja com quem for, que já tenha ido e que talvez às vezes você está lembrando, você está sentindo a presença de alguém, você está sonhando, eles estão vindo em sonho. Porque sabe como que eu vi esses dias? Por isso eu quis fazer essa live. Era algo assim. É como se eles viessem em grupos mais próximo da esfera terrestre. Na esfera terrestre, claro, em outra dimensão, né? Porque tá tudo igual aqui, tá tudo junto. Mas assim, eu vi grupos que estavam se aproximando de pessoas que eu vi que eram espíritos, né? E esses espíritos estão sendo acompanhados com mentores especiais, seres que apoiam, sustentam, ajudam essas almas. E elas estão dando essa oportunidade para essas almas chegarem próximo aos seus entes queridos, para que de uma forma espiritual, humana, isso se resolva, que haja mais leveza entre as relações, não só aqui, aquelas que ainda estão conosco, mas aquelas que já se foram e que às vezes não deu tempo de você se despedir direito. Tudo é possível neste tempo quântico que nós estamos vivendo. Você pode conversar, que esta pessoa vai ouvir. Você pode abrir o seu coração, que esta pessoa vai acolher. Você pode fazer na frente do espelho, você pode fazer uma oração e silenciar o seu coração e pedir que um anjo divino seja a ponte entre você e esse ente querido. E que tudo aquilo que você está falando e sentindo, esta pessoa possa acolher como uma verdade. E que tudo que está entre vocês mal resolvido, não diria, mas necessitando de resolutividade, que seja alcançada. Porque a frequência é muito elevada e ela está elevada justamente para proporcionar a todos nós essas liberações, que podem ser de forma direta. Você pode ter que falar com alguém, você pode ter que telefonar para alguém aqui, você pode ter que marcar um café, um encontro com alguém, porque você vai ter que colocar aquilo para fora. Você vai sentir, né? Você está assim agoniado com isso. Não espere mais. Não deixe para depois. Não há mais tempo para isso. Não há mais tempo para deixar para amanhã o que você pode resolver agora. O que você vai poder resolver hoje. Para que você possa ter paz. Muitas das vezes é isso que tá faltando. Você focou em trabalho, você focou nas tuas realizações, você colocou toda a tua energia nos teus sonhos, mas aí quando você realiza, quando você concretiza as coisas, você olha para aquilo e diz: puxa, por que eu não estou tão feliz? Por que quando justamente algo que eu queria tanto aconteceu, eu não consigo me sentir feliz como eu imaginava que eu estaria? Se isso está acontecendo ou já aconteceu com você, tenha certeza que você tem assuntos pendentes dentro do seu coração. Porque não existe plenitude no seu ser. A plenitude vem da resolutividade. A paz interior vem, a calmaria, né? No caminhar, na travessia da vida, vem da sua sinceridade, da sua lealdade ao seu próprio coração. E muitas das vezes o que precisa é você se perdoar de algo que você ainda não se perdoou.
É você libertar você. É você tirar as algemas que você se colocou ocultamente em algum momento de alguma coisa, de algum acontecimento do passado e que você ainda está lá em forma fractal. Uma parte sua, um pedacinho do seu eu, uma memória espiritual sua se encontra exatamente naquele momento do processo traumático, naquele momento daquela discussão, naquele momento da dor, na perda, enfim. Faça isso, faça as pazes com a sua vida, faça as pazes com sua história, faça as pazes com as suas memórias, encontre uma razão mais leve de existir, dizendo que você aceita as coisas como elas aconteceram, porque a gente aceita aquilo que a gente não pode modificar e a gente coloca o reto esforço para modificar tudo aquilo que podemos. Está ao nosso alcance agora o que nós chamamos de grandiosa oportunidade e só depende de cada um de nós. Só vai depender de você dizer sim à sua capacidade de reorganizar tudo isso. Porque nós estamos muito próximos de vivenciar algo muito grandioso. E quanto melhor você estiver com você, quanto mais paz de espírito você estiver vivenciando, com todas as pessoas ao teu redor e referente a tudo aquilo que faz parte da sua vida. Quanto mais paz você tiver dentro desse momento, mais força você vai ter na travessia da história desse planeta, que ainda está prestes a acontecer, que ainda não vivemos. Muitas pessoas estão entendendo que o processo de transformação são as perdas, né? Esse grande volume de almas que ainda está partindo. Não existe coincidência, não existe acaso, não existe distração divina, não existe injustiça, não existe a hora errada, não existe. Tudo que está sobre a terra, sobre a face da terra, faz parte do plano divino de cada alma em transição. E Deus, nosso Senhor, nosso Pai, como você queira chamar, a quem você devota esse papel divino, né? Ele está junto de nós. E tudo vai ser regido e organizado, está sendo por Ele. Ele é o nosso grande regente e Ele vai nos levar a outra margem da melhor forma possível. Ele quer a melhor forma, a melhor condição, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Tem muitas pessoas ainda devotando a liberdade, a paz interior em trabalhos que as outras pessoas oferecem, buscando recursos fora. Tem muita gente que pode te ajudar, mas ninguém vai fazer por você o que você, somente você, deve fazer, que é decidir, escolher, transformar aquilo que está na hora de ser transformado. E depende somente de você. Queridos,